Começa agora a mensagem do entardecer. Muito bem, amado irmão ouvinte, pela graça de Deus, estamos no ar com a mensagem do entardecer, como acontece toda sexta-feira a partir deste horário, 22 horas às 23 horas e 30, estaremos aqui pela graça de Deus com essa programação de a mensagem do entardecer. Das 23h30 às 0 horas você tem o pastor Joaquim Gonçalves Silva com o programa Fé para Vencer. E desde as 8 horas da noite você sintonizou essa rádio e teve a participação do programa Palavras com o irmão Amaro Ferreira. Toda sexta-feira aqui na rádio é uma programação de palavras, a Bíblia. A Bíblia é a verdade de Deus que nos liberta. Você pode participar dessa programação ligando aqui para nós no 3462-0147. Faça o seu pedido de oração ou alguma pergunta. Nós teremos o prazer de te atender. Em nome de Jesus Cristo, nós damos início a essa programação. Nós vamos ouvir uma melodia e depois estaremos com a palavra. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, a mim basta graça de meu Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus, mais alta que nuvem celeste, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizestes, da qual nos podemos fartar. Graça, a mim basta graça de meu Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus.
prova. Tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Muito bem, meu amado irmão, pela graça de Deus, nós estamos aqui no ar com essa programação. Temos lido a Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. E queremos nos ater aqui no versículo 3, quando diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Meu prezado ouvinte, conhecimento é algo necessário para cada um de nós. Porquanto o conhecimento, ele traz luz. Uma pessoa que não tem conhecimento, ela é facilmente enganada. No livro do profeta Oséias, você pode ver aí na sua Bíblia, no capítulo 4, o versículo 6, a Bíblia vai dizer assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Veja, meu prezado ouvinte, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Se você não tem conhecimento, você é e você fica vulnerável a qualquer vento de doutrina. Você fica sujeito a aceitar qualquer verdade. Por isso, quando nós falamos no sentido espiritual e falamos de conhecimento, nós queremos dizer acerca do conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Quem é Deus? Qual é o seu nome? Lá em João capítulo 4, versículos 22, 23, você pode ver aí na sua Bíblia,
Jesus está tendo aquele diálogo com aquela mulher samaritana que havia tido a sua vida atolada em adultério, em prostituição. E Jesus começa a falar com ela para discernir o seu espírito, para ver o que estava no profundo da alma dela. E ali naquele diálogo ele vem falando no verso 22 de João 4, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ora, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Meu prezado ouvinte, é importante você saber a quem você está adorando. O que você está adorando. Você diz que adora a Deus, mas eu te pergunto, que Deus você está adorando? Porque o Deus da Bíblia, irmão amado, ele é um Deus exclusivista. Está escrito que ele não reparte a sua glória com ninguém. E a Bíblia chega a declarar, o apóstolo Tiago nos declara, não sabeis que o Espírito que está em vós tem ciúmes? Está lá no capítulo 4, né? Da carta de Tiago. Você pode ver, anote aí, veja na sua Bíblia, né? Você, aqui no programa, nessa programação, desde o programa Palavras e seguindo, aqui você não precisa ligar pedindo um versículo da boca de Deus. O que tem saído é versículo mesmo. Nós só pregamos, não é um versículo para ficar falando ao vento, mas a gente é combinando versículo com versículo para dar uma clareza maior para quem está ouvindo. E então a pessoa que está precisando de um versículo, aproveite e coma esse, porque é a palavra de Deus. Onde qualquer lugar que nós lermos é Deus falando, não é verdade? É verdade. Aí, não, irmão Amaro, quem está falando é o senhor, pastor Amaro, é o senhor, irmão Luiz. Não, nós estamos simplesmente ditando aquilo que está escrito, aquilo que sai dos lábios de Cristo. Isso tinha que sair dos nossos lábios mesmo, porque nós somos mais semelhança de Deus. Amém. Então está escrito assim na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? É verdade. Esse ciúme aqui é zelo. Ele não quer e não vai repartir a glória dele com outro. Jesus declarou em Mateus capítulo 6, versículo 24, que nós não podemos adorar a dois senhores. É verdade. Não é? É verdade. Está lá escrito, veja a sua Bíblia. Mateus capítulo 6, não é isso, irmão amado? Versículo 24. A Bíblia declara. Então você não precisa aqui ligar para a rádio e pedir versículo da boca de Deus, porque nós vamos dar versículo toda hora aqui para você. Está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Este Deus da Bíblia que nós estamos pregando aqui, ele é exclusivista. Ele tem ciúmes. Ele não reparte a sua glória com outro. De forma que, meu amado, nós precisamos conhecê-lo. Qual é o Deus que você está adorando? Você precisa saber. Jesus falou ali para a samaritana, vós adorais o que não sabeis.
nós adoramos o que sabemos. Quando você vai para Mateus capítulo 16, você vê Jesus indagando os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí os discípulos vão falando. Uns dizem que é Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus aprofunda a pergunta. Ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Em outras palavras, vocês sabem quem eu sou? Ele declarou em João capítulo 6, lá no final do capítulo, né? É verdade. Ou é capítulo 6 ou é capítulo 8? 6. Antes que Abraão existisse, Eu sou. eu sou. Amém? É verdade. Então, Jesus perguntou aos seus discípulos, irmão, leia a sua Bíblia aí. Nós estamos falando de conhecimento de Deus. Em Mateus capítulo 16, você leia a Bíblia aí. Jesus está fazendo essas perguntas. Ali pelo versículo 14, 15, né? Ele pergunta assim: e vós, quem dizeis que eu sou? No verso 15 de Mateus 16. E aí, irmão Amaro, veio Pedro, né, o Simão Pedro, lá no verso 17. É verdade. E disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora, meu amado, o Cristo não é uma pessoa à parte, uma terceira pessoa. O Cristo é o Logos, é a unção, é o Espírito. É verdade. Então ele estava dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse que não foi a carne nem o sangue que trouxe esta revelação. Ou seja, isso não foi um conhecimento humano. De maneira nenhuma, Ele foi quis revelado. Ele recebeu na hora. Recebeu na hora. Ele mesmo não sabia, não. Pois é. A carne e o sangue não sabia, não. Só que ele foi revelado. Não é verdade? Isso. Revelado e recebeu aquilo de Deus. Veio, né? Acertou. Então, em outras palavras, isso não é conhecimento humano, não foi a carne nem o sangue que te revelou quem eu sou. Porque Jesus está preocupado que você saiba quem ele é. Por isso ele perguntou aos discípulos: e vocês? O que vocês pensam que eu sou? E aí a Pedro, meu amado ouvinte, foi revelado. Leia a Bíblia assim, com oração. Ele vai dizer, Jesus declara: porque tu não revelou a carne e o sangue. Não foi a carne e o sangue. Não foi você mesmo, Pedro. Não foi o teu conhecimento. Mas foi o Pai. E o Pai, meu prezado ouvinte, é o Espírito Santo. Você duvida? Você duvida que o Pai é o Espírito Santo? Ligue aqui para a rádio. Nós colocamos você no ar para você fazer a sua colocação. O Pai é o Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo. Porque está escrito em João 4, versículo 24, Deus é Espírito. A Bíblia declara lá, Jesus falando, Deus é Espírito. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 17, a Bíblia vai declarar ali, o apóstolo Paulo diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, está escrito assim. Então, foi o Espírito Santo que mostrou a Pedro, por revelação,
quem era Jesus. E você, meu prezado ouvinte, também precisa desta revelação. Jesus disse assim, olha, ninguém vem a mim se pelo Pai não for enviado. Você tem que ser revelado pelo Espírito Santo acerca da divindade. Senão, você vai ficar embaraçado. Então ele disse, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Foi uma revelação espiritual de quem é Jesus Cristo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra aqui, é este fundamento, ele quer dizer, da revelação. É sobre este fundamento da revelação. Não é sobre Pedro que a igreja está fundada, meu prezado ouvinte. Pedro é um homem, simplesmente um homem. E também não é sobre a pessoa de Jesus que a igreja está fundamentada. É sobre a revelação de quem é Jesus Cristo. Quando você é revelado de quem é Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecem sobre você. Ou seja, pode vir o que vier, qualquer vento de doutrina, qualquer outro ensinamento, qualquer outro evangelho, você condena qualquer outro evangelho com base na palavra. Paulo ensinou isso em Gálatas 1:8, né? É verdade. Ele chega a dizer que ainda que um outro anjo, né? Nós mesmos ou um anjo pregasse outro evangelho, além do que foi pregado, seja excomunhão, anátema, algo condenável. Né? Algo condenável. Então, quando o homem, irmão amado, tem a revelação de quem é Jesus Cristo, nada pode embaraçá-lo. Nada pode embaraçá-lo. Este conhecimento que nós estamos falando aqui, com base na leitura que fizemos em Oséias, capítulo 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, é um conhecimento espiritual, conhecimento de Deus. É importante conhecimento humano, é importante estudar. Você que é jovem, principalmente, precisa estudar, precisa aprender outros idiomas, se preparar para a vida secular, para o trabalho, né? Porque se a gente quer ganhar um pouco mais, ter um salário melhor, a gente precisa também estudar mais, fazer mais. Plantar, é plantação. Você planta, você colhe tudo aquilo que você planta. Se você planta muito, você vai colher muito. Então, é importante estudar, sim, ter conhecimento natural. Porque o conhecimento, ele traz luz, ele abre um clarão. Uma pessoa que é analfabeta, que não sabe ler, não sabe escrever, ela tem dificuldades. Agora, quando você vem para a Bíblia, você pode ser analfabeto, mas você tem ouvido. E a Bíblia vai dizer em Romanos 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito... Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito é quem fala e a pessoa crê pelo que ouviu. Pois é. Então, já no sentido espiritual, esse conhecimento, ele vem por revelação. Você não precisa ser doutor em divindade, né, irmão? De maneira nenhuma. Teólogo né? E mesmo ser bem letrado não. Se vem por revelação espiritual, através do ouvir a voz de Deus, a palavra que é pregada, você passa a ser um doutor em divindade, espiritualmente falando. É verdade. Porquanto a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é pelo seminário, não. Não, pela palavra, de Deus. De forma que é bom, é importante que
que tenhamos conhecimento no sentido secular, no sentido humano, mas nós queremos dar ênfase aqui ao conhecimento espiritual de Amém. Deus, conhecimento de Deus. Aleluia. Amém. Você abra a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 18. Pedro está ali recomendando que nós devamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E este crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo é através da palavra, da leitura da palavra, através do ouvir a palavra. À medida que o crente tem a sua devoção, o seu momento com Deus, esta relação íntima com Deus, a palavra fica, sabe, irmão Amaral, há uma relação tão íntima que você é Ele e Ele é você. É verdade. Mombrano ensina acerca disso. É verdade, porque a própria lei diz, vós sois deuses, Pois é. por aquele que vê a palavra de Deus, não é verdade? Então, há uma relação tão achegada, tão íntima, que o teu coração passa a ser a morada do Deus Altíssimo. Aleluia. É a deidade abrigada no coração do homem, quando nós temos esse encontro verdadeiro, genuíno, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Você precisa conhecer quem é o seu Deus. Qual é o Deus que você está adorando? Ora, nós temos vários deuses. A palavra Deus quer dizer aquilo que se adora, objeto de adoração. E o homem, irmão amado, tem feito vários deuses. É verdade. O dinheiro tem sido um Deus, tem sido um ídolo. As pessoas amam mais a criatura do que o Criador. É Tem que verdade. estar na palavra, né? É verdade, é verdade. As pessoas põem outras coisas no lugar do Deus da Bíblia que nós estamos falando. E você precisa realmente conhecer, de fato, de verdade, quem é o Deus que você está adorando. Nós vamos ouvir uma melodia e depois vamos te mostrar na Bíblia quem é Jesus Cristo. Amém. Amém? Glórias a Deus. Porquanto nós precisamos conhecer a quem nós estamos adorando. Conhecemos. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. É verdade. E Jesus perguntou em Mateus 16, e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus Cristo para você? Nós vamos ouvir uma melodia e depois estaremos retornando. Ligue, participe, liga aqui para nós e diga quem é Jesus para você. Vamos ouvir. lavrador já preparou a terra, já passou o arado, já regou o chão. Tirou todos os espinhos, preparou o caminho para os gideões. Já mandou a chuva branda para lavar a terra destes corações.
se sentem tão sozinhos, que precisam de carinho. Afogados no desgosto, vão morrendo aos poucos sem ter salvação. O bom lavrador já fez a sua parte, preparou semente, pôs em nossas mãos, pra mostrar a este mundo que ainda existe uma solução. Derramou na cruz seu sangue, sangue que liberta todo pecador. E agora ele só precisa de um semeador. Vai semeando, vai semeando. Essa semente vai brotar no peito deste sofredor. Vai semeando, vai semeando. Quando chegar o dia, galardão vai receber, pois todo aquele que semeia, um dia também vai colher. Já fez a sua parte, preparou semente, pôs em nossas mãos, pra mostrar a este mundo que ainda existe uma solução. Derramou na cruz seu sangue, sangue que liberta todo pecador. E agora ele só precisa de um semeador. Vai semeando, vai semeando. E essa semente vai brotar no peito deste sofredor. Vai semeando, vai semeando. Quando chegar o dia, galardão vai receber, pois todo aquele que semeia, um dia também vai colher. Vai semeando, vai semeando. Quando chegar o dia, galardão vai receber, pois todo aquele que semeia, um dia também vai colher. Muito bem, irmão amado ouvinte, tivemos essa maravilhosa melodia aí com a irmã Neide lá de Goiânia, Goiás, da igreja do pastor Joaquim Gonçalves Silva, que prega aqui todas as madrugadas, né, de domingo para segunda, segunda para terça, terça para quarta, de 0 hora a 1 hora da manhã. Você sintoniza esta emissora amiga com Fé para Vencer. E também nas sextas-feiras, de 23h30 às 0 horas, também você tem Fé para Vencer. Mas nós estamos aqui tratando este assunto acerca de conhecimento. Que nós precisamos ter conhecimento. Conhecimento de Deus. Não é teologia, no sentido teológico, como se aprende aí nos seminários, mas é um conhecimento espiritual que vem por revelação. À medida que você entra em Cristo, aprofunda no amor de Deus, Deus te revela a sua palavra, Ele sopra e abre o entendimento. Isso aconteceu lá em Lucas 24:45,
A Bíblia vai declarar, Lucas 24, 45, vai declarar que Jesus abriu o entendimento dos discípulos para conhecer as Escrituras. E nós precisamos que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para conhecermos as Escrituras. Em João capítulo 5, creio que ali pelo versículo 39, a Bíblia está declarando assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E vocês não creem em mim. Não é assim, irmão amado? É João 5,39, né, que tem essa escritura. Examinai as Escrituras. Você olhe ali direitinho, irmão, e Jesus não está mandando examinar as Escrituras. A leitura dessa escritura não é desta forma. E nós temos o costume de, olha, a Bíblia manda você examinar as Escrituras, examinar as Escrituras. Jesus está dizendo assim: vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam que nas Escrituras vocês têm vida eterna. E, na verdade, são as Escrituras que de mim testificam. Veja lá na sua Bíblia, em João 5,39. Ela está escrito assim: examinais as Escrituras, né? Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês examinam as Escrituras, e os religiosos ali dos dias de Jesus conheciam, né? Os pergaminhos, esperavam por um Messias, né, irmã Amara? Eles esperavam por um Messias. As Escrituras falavam tudo acerca do Messias, e o Messias estava ali diante deles, e eles não conheceram. É verdade, estava cego. Jesus estava ali, cumprida as Escrituras sendo cumprida por ele mesmo, que estava ali, para eles examinarem a Jesus Cristo, ver se o que ele falava vinha de Deus. E combinava com o que estava escrito dele, mas o povo não entenderam. Por isso ele diz: vocês examinam tanto, em outras palavras, vocês não querem vir a mim para ter vida. O apóstolo Paulo chega a dizer: se eles tivessem examinado, se eles tivessem conhecimento do que eles sabiam, que tinha lido, ele nunca crucificaria o Senhor da Glória. Pois é. Não é verdade? Quer dizer que ele lia as Escrituras, mas não examinou que a Escritura estava cumprida ali na frente dele. É por isso que nós estamos falando da necessidade de revelação. Revelação, conhecimento. Um conhecimento espiritual de Deus que vem através da revelação. E estava falando que em Lucas 24, 45, a Bíblia declara que o Senhor abriu o entendimento para conhecerem, né, as Escrituras. Então, faz-se a necessidade, não é só examinar no sentido humano, sem aprofundamento, sem que o Espírito Santo faça a intervenção, abra o entendimento. Se não for uma obra espiritual, você não vai entender as Escrituras. Não é através da hermenêutica. Isso é a doutrina lá dos pagãos, de Hermes, né? Não é através da hermenêutica, que a hermenêutica é uma técnica, né? É uma ciência, uma forma de interpretação. Que vem da descendência de Nirode. Isso. É hermenêutica. Não é através da hermenêutica, da interpretação. Por isso que tem centenas de denominações. É verdade. No mundo, por conta da interpretação da palavra. Uns creem de uma forma, outros creem de outra forma. Numa igreja pode cortar o cabelo, pode usar calça comprida. Noutra igreja o homem não pode nem usar bigode. O senhor
Tem igreja aí que o senhor não podia entrar não, viu, irmã Mara? Mas também ela não é de Deus, porque quem me deu bigode foi Deus. O senhor tem bigode, tem igreja aí que o senhor não ia entrar não, viu? É verdade. Com bigode. É. Então, tem muitas interpretações, irmão, mas nós estamos falando aqui de revelação. Há necessidade de termos conhecimento espiritual de quem é Jesus Cristo, conhecimento de Deus, que vem através da revelação do Espírito, que é quem abre o nosso entendimento para entendermos as Escrituras. Mas eu fiz uma pergunta antes da melodia, perguntei a você, meu prezado ouvinte, quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus para você? Se Jesus, irmão Mário, fizesse essa pergunta hoje ao povo, e vós, quem dizeis que eu sou? A segunda pessoa. Logo a segunda pessoa, você é a segunda pessoa, você foi Deus que lhe enviou, viu? Você é a segunda pessoa. Aí Jesus ia perguntar, e Deus é uma pessoa ou é espírito? Pois é. Porque está lá em Salmo 4:24. Quer dizer que se Jesus fizer essa pergunta hoje ao povo, aliás, ele está perguntando. É verdade. Mas o povo ainda não está na Escritura, também. está na Bíblia. É verdade. Ele está perguntando, e vós, você disse que é discípulo de Jesus? Vamos encarar isso aqui com seriedade, meu prezado ouvinte. Você diz que é discípulo de Jesus, né? Todas as pessoas que levantaram a mão e fizeram aquela profissão de fé e aceitaram a Jesus, então se dão conta que são discípulos de Jesus. E outra coisa Zedequias, ele também levantou a mão, foi para Micaías, não foi? Zedequias. Mas foi para dar um murro no queixo dele, não foi? Ah, sim, foi lá. Aí a pessoa está levantando a mão, não é para citar Jesus, não, para dizer o que ele disse é mentira. Pois. Porque Jesus disse, eu sou o primeiro e o último. Ele disse, não, você é a segunda pessoa. Pois é. Então, Jesus está querendo fazer essa pergunta. Aliás, ele está fazendo porque está na palavra, né? Nós lemos em Mateus 16, ali pelo verso 14, 15. Vós, quem dizeis que eu sou? Meu prezado ouvinte, quem é Jesus para você? Se Jesus fizesse essa pergunta aqui, pessoalmente, ele estivesse aqui em carne humana, como nós estamos aqui falando, e vós, quem dizeis que eu sou? Com base na tradição que você foi ensinado, meu amado ouvinte, você diria, você é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Essa seria a resposta que você diria, porque a tradição religiosa te ensinou assim. Mas nós queremos te mostrar, através da Bíblia, quem é Jesus Cristo, porque você precisa conhecer quem é Jesus. É questão de vida ou morte. Porque se você não conhece quem é Deus, você não sabe o que é que você está adorando. Não conhece nem o pai dele mesmo. Não conhece nem o pai. É verdade, porque toda criança só precisa, pode botar o pai dele no meio de milhares de pessoas, ele olha, ele vai direitinho onde está o pai, aquele é meu pai. Mas hoje ninguém está conhecendo o pai. Só acha que o pai é uma pessoa, onde o pai, ele é o grande espírito que enche o céu e a terra. Amém. Não é verdade? Então, veja, se você não conhece a Deus, você não vai dar conta de praticar ou de cumprir o primeiro mandamento. Não é verdade? É verdade, O primeiro mandamento, você diz, mas nós não estamos mais na lei. Oi, a lei agora, a graça o que é? É a lei magnificada. Jesus magnificou em São Mateus capítulo 5. Porque ali para os judeus era para mostrar o pecado. E ele já consumou o pecado e nos deu liberdade para viver na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não nos pecados antigos. Que a lei mostra. É que a lei mostra. Então, o primeiro mandamento está lá escrito: ao Senhor teu Deus adorarás de todo o teu entendimento. E só a ele servirás. Só a ele servirás. E só a ele, mas estão servindo a três? Ele não reparte a sua glória com outro. Com ninguém.
né? É verdade. Então, se você não conhece quem é Deus, Adora começa por qualquer aqui. coisa. Adora qualquer coisa. É Você verdade. não sabe o que está adorando, você não dá conta de cumprir o primeiro mandamento, É verdade. que foi reputado no Novo Testamento como os 2 maiores mandamentos, Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? São os 2 maiores mandamentos, É verdade. não é verdade? Agora, irmão Amaro, vamos mostrar para o povo, assim, de forma bem didática, bem calma, quem é Jesus. Eu pergunto ao irmão Amaro, Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento? É o mesmo Jesus, é o mesmo Jeová. Só que no Velho Testamento ele não tinha nome porque ele não tinha nascido. Mas ele se fez carne, porque não era carne. Não é verdade? Isso está em 2 Timóteo? Eu fui visto... É 1 Timóteo, 1 Timóteo 3,16, né? Que ele não tinha nome. Aquele que se manifestou em carne. Aquele que se 3,16, aquele que se manifestou 1 em carne. Timóteo É verdade. 3,16. Aí o verbo se fez carne, São João capítulo 1, né? Primeiro, isso. Primeiro, São João São primeiro. capítulo 1 e 1 João capítulo 1 também mostra. Uhum. Aquele que foi desde o princípio, que nossos É. olhos viram, nossas mãos apalparam, o verbo da vida, que estava com o verbo, que é a palavra, Uhum. que Jesus não é a palavra de Deus. É. Então o que acontece? Ele não era carne, ele era espírito. Amém. Portanto, ele não tinha nome. No Velho Testamento, esse Jesus, esse que derramou sangue, o sangue de Deus, ele não tinha nome. Porque ele era chamado pelas maravilhas que se fazia. El Shaddai, Jeová Elion, Jeová Nissi, e assim, Eram- os 7 nomes redentores. Eram títulos, né? O títulos não era nome, era títulos. Porque lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 3, ele mostra que ele não podia ter nome, que ele nasceu. Que Jesus, o nome Jesus é o nome dado entre os homens. É porque o nome Jesus é o nome dado entre os homens, pelo qual nós devemos ser salvos. Não é outro nome. Porque o outro nome, fora de Jesus, foi concebido iniquidade iniquidade e formado em pecado. Um único nome que não foi concebido em pecado foi Jesus Cristo. Amém. Porque lá no Antigo Testamento, Êxodo 6:6 diz: eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Amém. Deus como objeto de adoração. Amém. Mas não fui perfeitamente conhecido pelo meu nome, porque ele não tinha ainda sido gerado. Então, quando ele foi gerado, aí o nome veio pelo um anjo, e poloais o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo, o seu pecado, não é verdade? Porque o nome Jesus quer dizer Jeová Salvador. Jeová é Salvador. Amém. E Jeová, o que é Jeová? É o pai de família com o seu povo, não é verdade? Porque antes dele ser Jeová, ele era o Elohim, Que é o porque que existe de si mesmo, né? de si mesmo, autoexistente, não é verdade? Ele se viu, ninguém quer ficar na solidão, ele se viu solitário, aí ele colocou dentro de si o desejo de ser conhecido, e para ele ser conhecido ele tinha que criar, não é Amém. verdade? É verdade. Aí ele foi quando ele começou a formar todas as coisas e viu que tinha que ter uma testemunha aqui em cima da terra. Um homem para fazer as coisas da terra, cuidar da terra. Foi por isso que ele fez Adão. Ele fez primeiro Adão para Adão. O maior gozo que Adão teve quando foi? Foi quando passou 1000 anos com Cristo, com Deus, né? Porque ele fez, quando ele disse, façamos o homem, ele fez o homem espírito. E esse homem espírito, ele não caiu. Não caiu, porque passou um dia com Deus. Um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Amém. E então, agora depois que ele botou na carne, ele já botou o homem na carne para permitir o pecado, para ele ser conhecido. Porque se nós não pecasse, se nós não caísse, nós não tinha,
não conhecia ele como levantador, um homem que levantasse homem da condição do chacro de lodo. Se o homem não pecasse também, ele não adoecia, e também ele não era conhecido como curador, não é verdade? E se o homem não ficasse em pecado, ele não podia salvar, porque não tinha pecador. É verdade. Né? Mas, fazendo um paralelo aqui, de Jesus Cristo, Jeová do Velho Testamento, nos Salmos 24, versículo 10, está lá escrito, falando de Jeová. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmos 24, verso 10. No Novo Testamento, falando de Jesus, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 8. Porque se conhecessem, olha o conhecimento aqui, né? É verdade. Porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da Glória. Olha aqui, o mesmo Rei da Glória, o mesmo Senhor da Glória de Salmos 24, versículo 10, aparece aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 8, falando do Senhor da Glória que foi crucificado. E as pessoas crucificam a palavra por não terem conhecimento, irmão amado. Se conhecessem, não crucificariam. Hebreus 6:6. Hebreus 6:6 está mostrando que ele crucifica novamente o Filho de Deus e expõe em vitupério. Pois é. Não é verdade? Então, se esse povo religioso, ele conhecesse... Eu estava falando isso, essa semana eu tive um momento muito glorioso, irmão Luiz. Eu disse, se esse povo, eu estava falando a alguém, eu disse, se esse povo, eles conhecessem Jesus e soubessem que era a Bíblia, eles não pisavam por cima. De forma alguma. Eles estão fazendo isso porque Deus enviou o Espírito do eu. Porque Deus sabia que ele não ia crer. É. Porque se ele cresce em Jesus Cristo, esse negócio de dizer que crê em Jesus Cristo, é do gogó para fora, irmão. Porque crê não crê não. Porque se eles crescem que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, se ele cresce que Jesus é o Deus em carne, quando chamasse para ser batizado no nome dele, a pessoa não queria vestir nenhuma batina para ser batizado, mas ele mergulhava com roupa e tudo. É verdade. Não olhava nem a roupa fina que estava com ele, como fala o pastor Joaquim. Pois é, irmão. Vá anotando aí essas escrituras. Vá para Isaías 44, verso 6. Falando de Jeová. Assim diz o Senhor, eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Aleluia. Aí quando nós vamos para o Novo Testamento, falando de Jesus, nós vamos fazer um paralelo aqui do velho com o novo, né? É verdade. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 17, está escrito assim, falando de Jesus, Apocalipse 1, verso 17, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aleluia. Pronto, ele é o primeiro e o último, corroborando com Isaías 44, verso 6. É verdade. Leu aqui, né? Eu sou o primeiro e o último. Em Apocalipse 22, verso 13, está escrito ali, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, Jeová do Velho Testamento, Jesus Cristo no Novo Testamento, o mesmo Deus e a vida eterna. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 10, a Bíblia diz, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo, capítulo 20, verso 10. Falando ali de Jeová também, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ô irmão Luiz, Sim. Eu queria que o senhor desse só um pontozinho aí. Mas o sétimo dia é o sábado Do Senhor do teu Senhor Deus. teu Deus. As pessoas ficam equivocado e pensa que guarda o sábado. Porque o sábado não foi, olha, o sétimo dia é o sábado, é como é? É o sábado do Senhor teu Deus. O sábado do Senhor teu Deus.
E então o que acontece? Aí essa escritura não é para os gentios. Porque os gentios não têm lei. Romanos capítulo 2, versículo 14, né? Mas quanto aos gentios que não têm lei, isso aí era para o povo de Israel, que sacrificava, que portanto aqueles que estavam ainda debaixo do sangue ainda estava lá no seio de Abraão embaixo. E Jesus desceu para se apresentar para o povo de Israel, tirar aqueles que estavam cativos e pregar para as almas que não se arrependia mais. Não é verdade? E hoje a pessoa quer guardar um sábado, porque ali poderia guardar, que estava tudo na mesma região e tudo no mesmo fuso horário. Mas o gentio não pode guardar porque... era uma sombra, né? Era uma sombra. Era uma sombra. E algo futuro que ia manifestar. Que ia se manifestar. Então o que acontece? Ali todos podiam guardar porque o horário era o mesmo. E o gentio está no fuso horário. Porque no Japão tem pessoa que guarda o sábado. Mas lá é de dia. Começa na sexta-feira, do pôr do sol ao pôr do sol no sábado. Não é verdade? Mas aqui quando é sexta-feira de tarde, lá é de manhã. Aí não tem condição de guardar. E o homem para estar seguro, ele não guarda o sábado, ele é guardado pelo sábado. Amém. Aí você vem para o Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 12, verso 8, você tem então Jesus dizendo assim: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. É Senhor, quem nos guarda é o Senhor do sábado. Pois é, lá em Êxodo 20, 10, está dizendo que o sábado, que o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. E Jesus está dizendo aqui que até do sábado o Ele Filho do Homem Senhor. é Senhor. É. Amém? Em Êxodo 3, verso 14, a Bíblia vai dizer, Êxodo 3, verso 14, e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Isso é Jeová falando ali na sarça. Em João capítulo 8, é o capítulo 8 de João. Versículo 58. A gente falou antes, mas é o capítulo 8, verso 58. É verdade, eu não quis dizer porque para não interromper. Mas é João 8, verso 58, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. É o mesmo Jeová do Velho Testamento. É verdade. Mesma linha, né? É verdade. Em Jeremias 23, verso 6, está escrito assim, Jeremias 23, verso 6. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome com que o nomearão: Senhor, justiça nossa. Jeremias 23, verso 6. No Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 30, está escrito assim sobre Jesus: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual foi feito para nós por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. É a mesma coisa, meu amado ouvinte. Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Nós vamos ouvir mais uma melodia e continuamos perguntando para você, meu amado ouvinte. Jesus está perguntando: e vós, quem dizeis que eu sou?
que terá o seu final. Sonhando querem viver, mas eu quero só saber até quando você pretende assim viver. Põe a mão no seu coração, veja como frágil o homem é. Em um minuto pode acabar o seu orgulho, seu sonhar. Uma porta vai se abrir, onde tudo registrado está. Como está o seu proceder? Será que vale a pena rever? Procure refletir o seu viver. Põe a mão no seu coração, veja como frágil o homem é. Em um minuto pode acabar o seu orgulho, seu sonhar. O bom mestre te convida, desperta e venha navegar. O barco é o Evangelho, o remo é fé no Salvador. Venha logo, te convida para celebrar. Põe a mão no seu coração, veja como frágil o homem é. Em um minuto pode acabar o seu orgulho, seu sonhar. Põe a mão no seu coração, veja como frágil o homem é. Em um minuto pode acabar o seu orgulho, seu sonhar. O seu sonhar. Muito bem, amado irmão ouvinte, nós estamos aqui nessa reflexão acerca de conhecer a Deus, o conhecimento espiritual que vem através do Espírito Santo.
Leia sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 20, verso 3, falando de Jeová. Não terás outros deuses diante de mim. Isso era uma lei, né, irmão amado? É verdade. Não terás outros deuses diante de mim. Justamente porque Deus não reparte a sua glória com outrem. Ele tem ciúmes, ele é exclusivista, ele tem zelo. Ele quer a adoração para ele tão somente. Ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a ele prestarás culto. Então quando você se curva aí diante de uma imagem de escultura, participa de uma procissão e leva um andor nos ombros, você está quebrando o primeiro mandamento. Quando você adora Maria, tem Maria como uma deusa, você está quebrando o primeiro mandamento. Agora, compare Êxodo 20, verso 3, com João, capítulo 20, versículo 28. Jesus estava ali ressuscitado, apareceu aos discípulos, e tinha uns descrentes ali. Tinha um Tomé que não estava crendo naquilo, né? Os irmãos haviam dito que Jesus tinha ressuscitado, mas Noé é daqueles que quer ver para poder crer. E aí veja lá em João 20, verso 28, quando Tomé viu, a Bíblia vai dizer assim que Tomé respondeu e disse-lhe, falando com Jesus, ele disse assim, olha, Senhor meu e Deus meu. Ele se admirou. Ora, ele era um judeu, né, irmão Amaro, Tomé? E um judeu não iria nunca se curvar. Se Jesus não fosse Deus, não é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que o catolicismo romano ensinou ao povo por centenas de anos, não. Se Jesus não fosse a pessoa de Deus, Tomé não ia se curvar e fazer essa declaração, Senhor meu e Deus meu. Ele estaria quebrando aqui Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. E Jesus sabia que o povo iam verdadeiro acrescentar. Ele sabia que o povo ia acrescentar, que nós vimos lá em São Mateus, eles iam acrescentar a adoração, mostrando que não é cristão, não é da descendência de Abraão, porque Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus, um único Senhor. Então o que acontece? Acontece que Jesus sabia que o povo ia deixar ele, não ia dar ouvido a ele, de tal maneira que sabia que ele ia adorar mais de um Deus. Tá lá em Mateus, no livro de São Mateus, capítulo 4 e o versículo 10, veja. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, e só Ele servirás. E a pessoa não está servindo só a Jesus Cristo, estão servindo a Trindade, a mais de um Deus na divindade. E quem crê mais de um Deus na divindade pode dizer onde quiser que é cristão, mas você que é pagão. Pois é. Quando você vai para Deuteronômio, capítulo 32, verso 39, está escrito assim, vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Deuteronômio, capítulo 32, verso 39. 39, é verdade. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Fechou a porta. E Pronto. quando ele disse eu sou o primeiro e o último, porque não tem porta para ninguém mais entrar, não. Então, cabe Trindade, cabe, irmão Amaro? De maneira nenhuma, que não foi a Trindade que pisou no lagar da ira do furor todo-poderoso, não. Foi Jesus Cristo. Pois é. Aí Judas só tem um capítulo, lá no versículo 4 ele diz assim, falando de Jesus, né? E negaram a Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo,
E aqui gramaticalmente nós vemos um aposto. Aposto é o termo que explica outro na gramática. E aqui está explicando que este Jesus Cristo é Deus único e dominador e Senhor nosso. Então, vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Deuteronômio 32, 39. E negaram a Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. As pessoas estão negando, irmão amado. À medida que declaram e professam a fé nesta doutrina da suposta Santíssima Trindade, repartindo Deus em 3 personalidades distintas, você está negando. Não tem conhecimento, é por isso que foi lido a leitura Oséias 6, mostrando que não tem conhecimento, e o povo tão perdido por causa de conhecimento de Deus, porque conhecimento eles têm muito, viu? Tem muito. Agora teológico, agora de Deus não. Eles conhecem, se eles conhecessem da Bíblia, eles nunca pisariam. O Filho de Deus não exporia em vitupério. É verdade. Não é verdade? Então, verdade. dessa maneira aí a gente fala essas coisas, as pessoas pensam que a gente estamos vendo se consegue tirar alguns que estão destinados à morte. Pois é. Que está na beira do inferno. As pessoas, nós não estamos aqui pregando para a denominação, nós não estamos pregando para a multidão, porque o número de Deus, o maior número de Deus é um. É um. Na verdade, o número de Deus não é multidão, Pois o número de Deus é pequeno rebanho. Amém. Não é verdade? Olha, o Salmo 23 tão usado, né, até como simpatia, né? É verdade, é. As pessoas deixam a Bíblia aberta, Salmo 91, Salmo 23. Lá está escrito assim: o Senhor é o meu pastor, Nada. nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Não está dizendo que a Trindade é nosso pastor, não, né? É o Senhor. Aí quando vai para João 10, 11, este Senhor, o Senhor de Davi, ele mesmo declara: eu sou o que sou. eu sou o bom pastor. É verdade. Está lá escrito, né, em João 10, 11. É verdade. O pastor de Davi, de Salmo 23, verso 1, É o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. aparece aqui em João 10, 11, dizendo assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele apareceu aqui no Novo Testamento. Jeová do Velho Testamento, Jesus Cristo no Novo Testamento. Irmão, você precisa conhecer quem é Jesus. A doutrina da Santíssima Trindade não é bíblica, não é de Deus, é falsa. Assim diz o Senhor. A doutrina da Santíssima Trindade não é uma doutrina bíblica. Não há 3 pessoas distintas na divindade. Há um só Deus e Pai de todos. Efésios capítulo 6, versículo 4. Efésios capítulo 4, versículo 6, é o contrário. Efésios 4, verso 6, né? Quando está falando ali da unidade da fé. Há um só Deus e Pai de todos. Há um mistério. Mas este mistério, ele é revelado. O apóstolo Paulo vai nos falar na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 2. Ele está falando assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo. É o mistério da piedade, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. É o mistério da piedade que Paulo falou na sua primeira carta a Timóteo, não é isso? Capítulo 3,
Verso 16. Grande, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aí, É o Salmo 24. Esse que foi recebido na glória, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 9 e 10. Efésios 4, 9 e Lê 10. aí, irmão Luiz. Efésios capítulo 4, versículo 9 e o versículo 10. Mas eu não sei como é que as pessoas podem... Eu acho que quando os trinitarianos veem isso aí, bota a mão em cima e vê, passa logo a folha. Para não falar isso aí. Ora isto, ele subiu. Que é senão que também antes tinha descido Tá vendo? É o às partes mesmo. mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima, Não é a segunda nem terceira pessoa, acima não. de todos os céus para cumprir todas as coisas. Tá Amém. vendo? É. O que subiu, o que desceu. Aí diz assim, mas ele disse que o pai é maior do que ele. Claro que ele estava aqui na qualidade de filho. Humano. Aí a pessoa só pega e vire a folha da sua Bíblia. Aí ele diz, sem parábola, os discípulos entendem. Agora eu sei que o Senhor saiu de Deus e volta para Deus, porque ele disse que o pai era maior do que ele. Porque está na condição de filho, quando chega no capítulo 16, versículo 28, né? Ele diz, saí do pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o pai. Eu saí de casa e vim para a emissora pregar. Agora deixa a emissora e volto para cá. Sou outra pessoa, é? Não. Sou a mesma pessoa. E ele é pedra de tropeço, né, irmão? É pedra de tropeço e rocha de escândalo para os que vão se perder. Veja que coisa ele declarou aqui em João 3, verso 13, né? Sim. Ele declara assim: ora, ninguém subiu ao céu, Senão aquele que do céu desceu. o Filho do homem que está no céu, mas não estava aqui na terra? Pois é. Que ele Porque ele aqui estava na qualidade de filho, mas ele enche o céu e a terra. Isaías 23 e 23. Sou eu apenas Deus de perto. Jeremias, né? Jeremias, capítulo 23, versículo 23. Sou eu apenas Deus de perto, não Deus de longe. Não encho eu o céu e a terra. Agora ele estava limitado aqui, porque Jesus Cristo aqui na terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Amém. Quando ele chorava, era o homem. Quando ele dizia Lázaro sai para fora, é Deus. Mandava o mar Quando ele estava dormindo, ele era um homem cansado. O profeta semelhante a Moisés. Mas verdade. quando ele se endireitou e disse, cala-te, mar, aquilo era Deus. Em Naum, capítulo 1, verso 3 e 4, está escrito assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta. Ele repreende o mar. Naum, capítulo 1, verso 3 e 4. E quem foi que repreendeu o mar? Lá em Mateus 8, verso 26, então levantou-se Jesus, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se grande bonança. E os discípulos admirados e perguntaram: Quem é esse? quem é esse? É né? verdade. E hoje nós sabemos que este é o Deus Todo-Poderoso, verdade. que fez os céus e a terra, mas que para derramar sangue teve que se transformar num parente redentor. Amém? É por isso que se repete, porque Deus, ele sempre repete, ele faz aquilo que ele começou fazendo, ele continua fazendo todo o tempo. Ele não muda. Da maneira que ele deu o Espírito Santo, aqueles que lhe obedeceram, que foi um pequeno número, é a mesma coisa que acontece hoje. Amém. As pessoas estão tudo cheio de dons, Amém. mas agora o doador do dons não tem, tem só o presente. Irmã Amaro, vamos fazer agora uma oração especial a favor da irmã Maria Lúcia. Amém. É uma irmã amada que está lá na Integração Na Muribeca. integração Muribeca. Ela sofre com a enfermidade, né? E ligou e afirma que as dores têm aumentado e pediu oração por sua família. Assim, com aquele sentimento sacerdotal, Amém. né? Glória a Vamos Deus. entrar em oração. Já estamos Em cima da terminando. hora. Também oração a favor de Emerson, de Mike e Alex e de Ronaldo Barros também. Nós vamos orar. Irmão Mário, com um sentimento sacerdotal, Vamos orar. vamos entrar em oração. Ele
é o sumo sacerdote, aquele que você pode tocar nas orlas dos seus vestidos. Aleluia. Neste momento. Glória a Deus. Portanto, neste momento nós não precisamos, Senhor amado, sair daqui Oh, e ir até os céus, ou então chegar numa grande catedral ou numa humilde catedral. aleluia. Nós temos que estar certo com o Senhor. Amém, Senhor. Porque se nós viéssemos para aqui simplesmente para falar aquilo que nós pensamos, o Senhor nunca estaria vindicando a tua palavra. É verdade, Senhor. Mas nós viemos aqui porque sabíamos perfeitamente que o Senhor estaria conosco. Amém, Senhor. E se o Senhor está conosco, onde estão os seus sinais, É verdade. seus prodígios e suas maravilhas? Oh, Isso é o que acompanha aqueles que têm sinceridade diante do Senhor, sim, Senhor. que fala a tua palavra. Misericordioso Deus. Pois nesse momento nós queremos, Senhor, não estamos pedindo Tem compaixão. aquilo que é impossível. Não, tudo é possível. Amém. Aquele que crê. E a irmã que pediu, porque ela crê. Irmã Maria Ela Lúcia. sabe que verdadeiramente, tanto ela quanto todos os Aleluia. outros que estão escritos seus nomes Tem no caderno de oração, mãos de poder. que estará aqui na tela do computador, Senhor. Cura, liberta. Antes deles pedirem, o Senhor já estava entrando em ação. Entra em fé. Portanto, nós repreendemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que isso é para a tua glória, para a honra e louvor do teu nome. Não é para fazer cavalinho de batalha, Sim, Senhor. mas é para mostrar que o Senhor vive e reina. Amém, é verdade. E que está na luz inacessível. Aleluia. E que nós sentimos a tua presença. Amém. E nós falamos a tua palavra, porque sabemos que é a verdade. É verdade. Portanto, Senhor amado, se manifesta, Senhor amado. Amém. E repreende, Senhor amado, eu repreendo, que o Senhor me deu autoridade de repreender. Em nome. Eu repreendo essa enfermidade no nome do Senhor Jesus Cristo, Aleluia. para a glória, honra e louvor do teu nome, Aleluia. em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu prezado ouvinte, nós queremos agradecer a sua audiência nesta programação de A Mensagem do Entardecer. Se o Senhor nos permitir, na próxima sexta-feira nós estaremos aqui seguindo neste mesmo assunto acerca de conhecimento espiritual, conhecimento de Deus. Você sintoniza esta emissora amiga toda sexta-feira a partir das 20 horas. Você tem o irmão Amaro Ferreira com o programa Palavras. Em seguida, às 22 horas, a Mensagem do Entardecer. E às 23h30, o programa Fé para Vencer, na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Do domingo para segunda, segunda para terça e terça para quarta, você também tem Fé para Vencer, de 0 hora a 1 hora da manhã. Uma mensagem de Deus a seu favor. Se você deseja entrar em contato conosco, nosso site na internet é o www.amensagemdoentardecer.com.br amensagemdoentardecer.com.br. Ali você pode assistir os nossos vídeos, inclusive nós repercutimos a programação aqui da rádio ali na nossa página na internet. Você pode ver os nossos artigos e deixar um recado, uma mensagem para nós. Nós teremos o prazer de te responder. Se você deseja receber gratuitamente a literatura De Volta à Palavra Original, nós teremos o prazer de te enviar gratuitamente. Você pode ligar no nosso número telefônico 3343-2548. 3343-2548. Ligue e solicite literatura De Volta à Palavra Original. Ou mesmo se você deseja ser batizado por imersão nas águas, invocando sobre a tua vida o nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos teus pecados, conforme Atos capítulo 2, verso 38, nós teremos o prazer de te batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode também assistir os cultos da Igreja de Goiânia, Goiás, onde está o nosso pastor Joaquim Gonçalves, acessando a página da internet da Igreja de Goiânia, www.apalavraoriginal.org.br apalavraoriginal.org.br.
Volte a nos ouvir na próxima programação, se o Senhor nos permitir, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Termina agora a mensagem do entardecer.